Olá, meus amigos. Vamos ao encerramento da lição número 5, a lição que fala sobre Jesus como o nosso doador, o doador supremo do descanso. E como o apóstolo Paulo mencionou Jesus como o autor do descanso, ele mencionou também Jesus como o grande Criador. E Jesus como o nosso sumo sacerdote e aquele que faz a mediação entre Deus e nós. Vamos então falar no encerramento dessa lição abençoada. Essa semana foi uma lição abençoada, uma lição prática para a nossa vida. Você, como adventista, sabe muito bem que o descanso sabático ele é muito importante. O descanso sabático nos traz assim uma lembrança de como Deus nos criou e de como Ele nos libertou do pecado e como isso projeta para o futuro assim a bênção da eternidade, a bênção do descanso na eternidade. Então é algo assim que nos impressiona, como Deus pode nos colocar numa situação de bênção e de promessa. Algumas pessoas não assim valorizam o santo dia do Senhor, o sábado, mas biblicamente nós conhecemos e sabemos que não existe nenhuma dúvida de que o santo dia do Senhor é o sábado, o dia de descanso. Não existe nenhuma forma de se mudar esse dia para um outro dia, como por exemplo, a partir do ano 102, no segundo século, algumas pessoas mudaram assim a conotação do dia de sábado, dizendo que o sábado era um dia judaico. E assim estabeleceram colocar o domingo como o dia da ressurreição de Jesus e de uma nova esperança para o ser humano. Dessa forma, o sábado foi sendo esquecido e quando a igreja cristã se tornou uma igreja poderosa, forte, então o domingo se tornou o dia de adoração chamado de o dia do Senhor. Mas biblicamente o dia do Senhor é o sábado. Isso está evidenciado em muitas partes da Bíblia, em muitos escritos das Sagradas Escrituras. Muito bem. Vamos então encerrar a lição recapitulando os passos que nós damos no aprendizado desta semana. Estudamos, por exemplo, que o início de tudo foi feito a Abraão, quando Deus disse a Abraão, olha, a tua descendência será peregrina numa terra estranha, vão ficar 400 anos peregrinos, mas eu vou tirá-los de lá e vou dar-lhes o merecido descanso. Então essa foi a promessa inicial de que o povo de Deus estaria numa situação de aflição, numa situação de cativeiro, mas Deus os libertaria de forma poderosa para dar-lhes o prometido descanso. Isso deveria acontecer quando o povo peregrinou pelo deserto e chegou nos limites da terra prometida. Depois de muitas situações adversas, muitas murmurações, teimosia, muita afronta a Deus, o povo chegou diante da terra prometida e ali eles, infelizmente, eles recuaram e isso não agradou ao Senhor. Ou seja, quando a pessoa segue as determinações divinas e chega no último momento, a pessoa recua, isso não agrada o Senhor e não agradou essa reação do povo, porque eles foram além de recuar. Eles foram teimosos, obstinados, eles afrontaram Deus, eles desmereceram os líderes que os trouxeram até ali, quiseram inventar um novo líder para levá-los de volta para o Egito. Isso causou em Deus assim uma ira muito grande. Então Moisés, com pesar, disse a eles que eles não iriam entrar na terra prometida. Eles iriam peregrinar 40 anos no deserto. Foi com tristeza que Moisés disse isso ao povo. Vocês vão peregrinar. Vão ficar 40 anos no deserto. Por isso que esse castigo da peregrinação, mesmo sendo um castigo, Deus não abandonou o seu povo. Moisés e Arão, Josué e Caleb podiam muito bem ter deixado o povo no deserto e eles entrarem na terra prometida, mas eles amavam tanto aquele povo que eles acompanharam 40 anos o povo no deserto e Deus deu bênçãos e Deus protegeu e deu alimento e deu sombra e deu calor à noite e os guiou até que eles finalmente retornaram à condição de novamente entrarem no descanso prometido. A lição continua nos mostrando que há um apelo para o nosso coração, tomando como exemplo o povo que deveria entrar na terra prometida e não entrou. Por isso, o apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 4, verso 7, ele diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então hoje Deus está dizendo, guardem o sábado, reverenciem o meu dia, pensem em mim como Criador, meditem na vossa libertação
e projetem para o futuro um descanso na eternidade, são apelos para o nosso coração. E a resposta está justamente na nossa forma de correspondermos a Deus essas petições. Por isso, a expressão hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Havia um homem sapateiro que deixou de frequentar a igreja. E o pastor foi lá visitá-lo e disse, irmão Joaquim, o que está acontecendo? O irmão não vai mais na igreja, pastor, com a crise, sabe, meu faturamento caiu muito. Eu tenho que abrir aos sábados agora para completar o meu orçamento. Então o pastor disse, mas irmão, o irmão sabe que o sábado é o dia do Senhor? Eu sei, pastor, mas sabe como é que é? As despesas falam mais alto, pastor, e a igreja não vai pagar as minhas despesas. O pastor disse, vamos fazer um acordo, irmão. Vamos fazer um acordo, eu, Senhor, agora eu, Senhor e Deus. Pronto. Vamos fazer um acordo, vamos selar esse acordo aqui. O irmão vai fazer o seguinte, o irmão vai fechar a sua sapataria aos sábados, o irmão vai para a igreja louvar ao Senhor. O irmão vai depois me dizer quanto vai faltar. No final do mês eu venho aqui. O irmão vai me dizer quanto faltou para completar o seu orçamento. Para o irmão pagar suas contas e ficar tranquilo como o irmão gostaria que acontecesse. Aquilo que faltar, eu me comprometo. A igreja vai cobrir aquilo que faltar no seu orçamento. Pastor, o senhor vai fazer isso mesmo? Vou. Tanto que vou selar agora com a oração, eu, o Senhor e Deus. E então o pastor orou e disse, irmão, está combinado. O irmão vai na igreja, vai louvar a Deus no seu santo dia. Pois quando foi no sábado seguinte, nós estava o irmão Joaquim na igreja, no outro sábado, os 4 sábados do mês. O pastor foi lá no final do mês e disse, irmão Joaquim, eu vim aqui com autorização da igreja, está o cheque assinado, é só o irmão me vir falar o valor, que eu já entrego o cheque para o irmão e na boca do caixa pegar o dinheiro. O irmão Joaquim disse, pastor, parece que é uma coisa, né? Eu fechei minha sapataria ao sábado e vou dizer ao senhor, pastor, não faltou um tostão no meu orçamento. Pelo contrário, eu superei em 10% ainda o faturamento do mês passado que eu abri ao sábado. Louvado seja Deus. O pastor disse, irmão Joaquim, que testemunho maravilhoso. Que Deus abençoe, irmão. Não esqueça, irmão. O irmão tem que ser fiel a Deus, porque quando nós estamos reverenciando o sábado, nós estamos projetando o descanso eterno que Deus quer dar. Por isso o apóstolo Paulo diz, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Já imaginou a pessoa perder a vida eterna, estando nos portais, diante da terra prometida, diante do céu, da Canaã celestial? A pessoa perder por causa que a pessoa não reverenciou o santo dia do Senhor? Parece uma bobagem, né? O sábado, gente, não é uma bobagem. O sábado é o dia onde nós nos encontramos com Deus. As pessoas dizem, qualquer dia eu me encontro com Deus. É verdade, nós nos encontramos com Deus todos os dias. Ele se encontra conosco, a gente se encontra com Ele pela meditação, através da leitura da palavra, na comunhão, na oração. Nós nos encontramos com Deus e Ele conosco. Mas o santo sábado é o dia da pessoa reverenciar, porque se lembra que Deus é o Criador e que Deus é o nosso libertador. E que Deus está projetando o nosso futuro. Por isso que não podemos perder a vida eterna, por causa, assim, da promessa do descanso que não foi, assim, avaliada de maneira correta. Uma vida santificada pelo Espírito Santo é uma vida que se esforça para entrar no descanso. O apóstolo Paulo diz, procurai entrar no descanso. Ou seja, Deus diz, é o meu descanso, mas eu vou dar a vocês. Isso é graça. Isso é a graça divina nos alcançando. Não podemos perder o céu, porque nós não avaliamos corretamente o valor do descanso eterno. Quando o navio Andrea Doria saiu do porto de Gênova, na Itália, em direção a Nova York, aquele gigantesco transatlântico, ele cruzou as águas do oceano na direção de Nova York. Quando as luzes da cidade apareceram, já era de madrugada, mas dava para ver Nova York a alguns quilômetros, poucos quilômetros, as luzes da cidade. E cada vez mais o navio Andrea Doria ia se aproximando do porto de Nova York para deixar as pessoas que iriam para suas famílias, para o seu descanso e assim por diante. Gente, às 2h35 da madrugada, de repente houve um violento choque. Havia pessoas no cinema, havia pessoas escutando música da orquestra, havia pessoas no restaurante, pessoas no convés do navio tomando um pouco de ar fresco, pessoas dormindo em seus camarotes. De repente o navio foi sacudido de forma violenta, objetos foram lançados ao chão e o navio começou assim a tombar.
o piloto do navio André Doria cochilou no posto do dever e ele perdeu a rota do navio. E o navio foi de encontro, assim, ficou na frente da rota de um navio quebra-gelo chamado Stockholm. O Stockholm tinha uma ponta que era chamada ponta quebra-gelo de aço puro. E aquela ponta entrou no casco frágil do André Doria. Abriu um furo de quase 15 metros. E a água entrou por ali. Em poucos minutos o navio já estava com a ponta direcionada para o fundo do oceano. Em 15 minutos, no dia no dia 26 de julho de 1953, às 2h09 da manhã, o André Doria, ele pousou no fundo do oceano. Centenas de vidas se perderam. Tudo porque a pessoa ou o piloto errou o caminho. Nós não podemos perder o céu. Sabe quais foram as notícias do jornal ou dos jornais de Nova York? A notícia foi André Doria, o navio que naufragou perto do lar. E colocaram quase no lar, mas perdidos. Infelizmente, centenas de pessoas perderam a vida. Estavam tão perto do lar, mas perderam a vida. Não conseguiram chegar no descanso almejado. Nós não podemos perder o céu, não podemos perder o descanso eterno por um descuido nosso, de forma nenhuma. Por isso que a carta aos Hebreus foi uma carta de aviso, de motivação para os crentes hebreus e é também para a nossa vida cristã nos dias de hoje. Deus nos convida a entrarmos no seu descanso, prestando atenção no tempo em que nós estamos vivendo, observando o seu santo dia como um prenúncio assim, do dia ou de um descanso maior na eternidade. Por isso, nós não podemos descuidar do nosso preparo. Não podemos descuidar da nossa consagração. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, vocês devem olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, deixando de lado o pecado e todo o embaraço que tão de perto nos rodeia, para que nós possamos conquistar ali o descanso eterno. Deus nos abençoe nessa semana, não podemos errar o caminho é na direção do descanso eterno, e o sinal é o dia de descanso hoje, semanal. O sábado nos aponta para o descanso no futuro. E aqueles que não guardarem o sábado, é uma advertência divina, não entrarão no meu descanso. Então vale a pena nós estarmos atentos aos sinais e aquilo que a palavra de Deus nos indica na direção do caminho da eternidade. 2 homens caminhavam à noite por um caminho, por uma estrada. De repente chegaram numa encruzilhada. Os dois olharam a placa que indicava a cidade para onde os dois queriam ir. E os dois pegaram então a pista da esquerda, caminhando, e os dois então acabaram se perdendo. Sabe por quê? De dia, uma pessoa de forma maldosa, a pessoa inverteu a placa na direção da cidade, era para o lado direito. Então uma pessoa veio e colocou a placa indicando para o lado esquerdo, e os dois homens pegaram aquele caminho, e era o caminho errado, e eles se perderam na escuridão. Não podemos nos perder na escuridão desse mundo, seguindo placas erradas. Deus não mudou o seu santo dia de adoração. Continua sendo o sábado, apesar da cristandade ter adotado o domingo como o dia em memória à ressurreição de Jesus. E como diziam eles, é o dia de uma nova esperança. Nós temos que voltar às origens e olhar a palavra de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Que Deus abençoe. Que haja uma bênção para o nosso coração, um dia de preparo abençoado e um santo sábado na presença do Senhor, com toda a graça e com toda a humildade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela lição dessa semana. Nos mostrou que Jesus é o autor do descanso, porque Ele criou o santo dia de sábado, Ele descansou, Ele guiou o povo no deserto, Ele deu os 10 mandamentos, colocou o 4º mandamento como um sinal para todos nós. Nós não queremos seguir placas erradas, queremos seguir a direção certa no caminho da eternidade. Obrigado por essa bênção, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Deus abençoe você. Que haja uma bênção para o teu coração. Um beijo no seu coração, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.